me coloco diante de vocês hoje não apenas para entregar palavras, mas para acender uma chama de esperança em seu coração. Uma esperança que foi enfraquecida pelos desafios incessantes da vida. Esta mensagem não é apenas oportuna, dadas as provações que você pode estar enfrentando, mas também é atemporal. Enraizada nas verdades eternas que guiaram inúmeras almas através das noites mais escuras. Esta é uma mensagem de esperança, de restauração e de propósito divino. Uma mensagem que fala ao núcleo de quem você é e por que você está aqui. Quero falar com aqueles que sentem que o mundo lhes virou as costas, que sentem como se o peso de suas circunstâncias fosse mais para suportar. Talvez você se sinta esmagado, seu espírito machucado e ferido, questionando se algum dia haverá uma luz no fim deste túnel aparentemente interminável. Talvez seu coração esteja partido, despedaçado pelas decepções da vida, ou você se encontre desanimado, parado na encruzilhada da incerteza, sem saber qual caminho tomar. Você pode até se sentir perdido, como se estivesse vagando por um deserto sem direção clara, sem uma bússola para guiá-lo. Deixe-me começar dizendo isto. Deus vê você, realmente vê você. Em um mundo que muitas vezes parece opressivo e indiferente, onde pode parecer que ninguém realmente compreende a profundidade de suas lutas, Deus compreende. Ele vê cada lágrima que desliza silenciosamente pelo seu rosto quando ninguém mais está por perto. Ele está lá durante aquelas noites longas e sem sono, quando sua mente está cheia de preocupações e medos que parecem pesados demais para suportar. Ele ouve cada clamor por ajuda, cada sussurro de desespero que você pronuncia nos momentos de silêncio, quando parece que não há mais ninguém a quem recorrer. Você pode se sentir invisível para o mundo, ignorado e esquecido, mas eu quero que você saiba que você nunca é invisível para Deus. De fato, o olhar dele está sempre sobre você, cheio de amor, compaixão e compreensão. O Salmo 56:8 nos oferece um lembrete profundo desta verdade. Tu contas os meus passos quando sofro perseguições e recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esta escritura é mais do que palavras reconfortantes. É um poderoso testemunho da consciência íntima de Deus em relação à sua dor. Uma promessa de que seu sofrimento não passou despercebido ou sem registro. Imagine isso, cada lágrima que você já derramou, desde o primeiro momento de desilusão até o último golpe de tristeza. É tão preciosa para Deus que Ele manteve um registro de cada uma. Ele as coletou como se fossem os tesouros mais valiosos, guardadas em um odre e escritas em seu livro. Esta imagem não é apenas poética, é profundamente pessoal. Ela fala sobre a proximidade com que Deus cuida de você, o cuidado com que Ele trata suas feridas, e a promessa de que nenhum momento do seu sofrimento é em vão. Para aqueles que se encontram de coração partido, desanimados ou perdidos, saibam que Deus está falando diretamente com vocês hoje. Sua voz não é de condenação ou julgamento, mas de um suave encorajamento, lembrando você de uma verdade que transcende todo o caos e dor que você possa estar vivenciando. Seu amor é constante, imutável e sempre presente. Em um mundo onde tantas coisas parecem incertas, onde a perda e a decepção podem parecer esmagadoras, o amor de Deus permanece como uma âncora firme para sua alma. Mesmo quando parece que tudo ao seu redor está desmoronando, quando você perdeu o que lhe é mais querido, ou quando está questionando seu valor e propósito, lembre-se disto: o amor de Deus nunca vacila. Ele não oscila com seus sucessos ou fracassos. Ele não depende de quão bem você acha que está indo na vida. Ele simplesmente é imutável, incondicional e eterno. Jeremias 35:3 nos oferece uma garantia profunda e bela deste amor duradouro. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu o amei com amor eterno e com bondade atraí. Essas palavras não são apenas para aqueles que viveram há muito tempo e são para você, aqui e agora. Deus está lhe lembrando que seu amor sempre esteve lá, muito antes de você conhecê-lo, e continuará estando lá, não importa para onde sua jornada o leve. Este amor não é algo que pode ser diminuído por suas dúvidas ou abalado por suas lutas. É um amor que o vê no seu ponto mais baixo e o alcança com bondade infalível. É um amor que o aproxima mesmo quando você se sente indigno, mesmo quando sente que cometeu muitos erros, mesmo quando está envolvido na hora mais sombria da sua vida. Vamos refletir por um momento sobre a história profunda e comovente de Jó, um homem que suportou um sofrimento em uma escala que poucos de nós podemos compreender plenamente. Jó era um homem de grande riqueza e integridade, abençoado com uma grande família e abundantes recursos. No entanto, em uma série de eventos catastróficos, ele perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde, e mais doloroso, seus filhos. Sua vida, que antes era cheia de prosperidade e alegria,
foi repentinamente mergulhada em um abismo de desespero que esmagaria a maioria das pessoas. Jó se viu sentado em cinzas, seu corpo devastado pela doença, seu coração partido pela tristeza e seu espírito abatido pelo sofrimento. No meio desse sofrimento inimaginável, Jó enfrentou uma escolha: ceder ao desespero ou manter sua fé. É nesse momento sombrio e difícil que o verdadeiro caráter de Jó brilha. Em Jó 13:15, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Estas palavras não são meramente uma expressão de resignação, mas uma declaração poderosa de fé. Uma fé que transcende o imediato, uma fé que se apega à bondade de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer o contrário. Jó não negou sua dor, nem fingiu que tudo estava bem. Ele foi brutalmente honesto sobre seu sofrimento, clamando a Deus em sua angústia, questionando, lamentando e até desafiando a justiça divina. No entanto, apesar de sua profunda dor e confusão, Jó tomou uma decisão consciente de confiar no caráter de Deus e em seu plano final. Ele escolheu acreditar que, embora não pudesse entender as razões para seu sofrimento, Deus ainda era bom, ainda era soberano e era digno de sua confiança. Esse tipo de fé não nasce da ignorância ou do otimismo cego. É uma fé que foi testada na fornalha da aflição, uma fé que lutou com a dúvida e o desespero, e ainda assim permanece firme. A declaração de Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei, é um testemunho profundo da força de sua crença. Uma crença de que a bondade e a justiça de Deus não são anuladas pela presença do sofrimento. E por causa da fé inabalável de Jó, mesmo diante da adversidade esmagadora, Deus o honrou. As Escrituras nos dizem que, no final, Deus restaurou Jó, dando-lhe em dobro tudo o que ele havia perdido. Essa restauração não foi apenas material, mas também espiritual e emocional. O relacionamento de Jó com Deus se aprofundou através de suas provações, e ele emergiu de seu sofrimento com um entendimento maior do poder e da misericórdia de Deus. Você pode se encontrar em uma temporada em que parece que tudo está desmoronando ao seu redor. A estabilidade que você conhecia parece ter desaparecido, e você está parado no meio de pedaços quebrados. Talvez você tenha perdido um emprego do qual dependia, um relacionamento que você valorizava, ou até mesmo seu senso de direção e propósito que uma vez o guiou. Talvez o peso do luto esteja pressionando fortemente o seu coração, ou o fardo de sonhos que ainda não foram realizados parece esmagador. A vida, neste momento, pode parecer uma série de portas fechadas e expectativas destruídas. Mas deixe-me compartilhar algo profundo com você hoje. Deus não terminou com você. Sua história está longe de acabar. De fato, o capítulo pelo qual você está vivendo agora, por mais doloroso e confuso que possa parecer, é apenas uma parte de uma narrativa muito maior que Deus está escrevendo com suas mãos amorosas. Jeremias 29:11 é um farol de esperança em tempos como este, um lembre-te da promessa duradoura de Deus. Porque eu sei os planos que tenho para você, declara você, Senhor. Planos para fazê-lo prosperar e não para lhe causar dano, planos para lhe dar esperança em um futuro. Estas palavras não são apenas consolos vazios, são uma poderosa declaração da intencionalidade e cuidado de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para você não são aleatórios ou reativos. São meticulosamente projetados, cheios de propósito e enraizados em seu profundo amor por você. Mesmo quando sua realidade atual parece sombria, mesmo quando parece que tudo está dando errado, Deus está trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos, oportunidades e encontros que o levarão a um futuro cheio de esperança e propósito. Você pode se sentir como se estivesse vagando por um deserto agora, sem saber para onde ir ou o que fazer a seguir. Mas lembre-se, Deus é o autor da sua vida, e Ele ainda está escrevendo a sua história. A perda que você está experimentando, a decepção que o sobrecarrega e a incerteza que obscurece sua visão não são o fim de sua jornada. Elas são apenas transições, partes difíceis, mas necessárias, de um processo que está levando você a algo muito maior do que você pode imaginar. Os planos de Deus para você são inerentemente bons. Eles não são destinados a prejudicá-lo, mas a prosperá-lo, a levá-lo a um lugar de plenitude, paz e alegria. Às vezes essa jornada envolve caminhar por vales de dificuldades e perdas, mas esses vales não são onde você permanecerá. Eles são lugares de crescimento, transformação e preparação para a vida abundante que Deus tem reservada para você. Vamos aprofundar em outra história notável da Bíblia, a história de José, um homem que experimentou as profundezas da traição, a dor da injustiça e o desespero de ser esquecido. A vida de José é um testemunho profundo da resiliência da fé e da soberania de Deus, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. José era o filho amado de Jacó, mas seu status favorecido e seus sonhos proféticos despertaram ciúme e ressentimento entre seus irmãos. Movidos pela inveja,
Eles conspiraram contra ele, vendendo como escravo e tirando dele sua liberdade e sua família. Traído por aqueles que lhe eram mais próximos, José se viu em uma terra estrangeira, longe da vida que um dia conheceu. Mas as provações não pararam por aí. Assim que começou a encontrar seu caminho como servo na casa de Potifar, ele foi falsamente acusado de um crime grave pela esposa de Potifar, um crime que ele não cometeu. Mais uma vez, o mundo de José foi virado de cabeça para baixo, e ele foi jogado na prisão, seu futuro aparentemente selado na escuridão e no desespero. Nesses momentos sombrios, José tinha todas as razões para desistir, abandonar sua fé e sucumbir à amargura que suas circunstâncias poderiam facilmente gerar. Mas José escolheu um caminho diferente. Ele permaneceu fiel a Deus, mantendo sua integridade e confiança no plano do Senhor, mesmo quando esse plano era obscuro e parecia injusto. Ele não permitiu que seu sofrimento definisse ou diminuísse sua crença de que Deus ainda estava com ele, mesmo nas profundezas da prisão. E Deus estava de fato com José, orquestrando eventos de maneiras que ninguém poderia prever. Através de uma série de intervenções divinas, a habilidade de José de interpretar sonhos chamou a atenção do faraó, o governante do Egito. Em um giro miraculoso dos acontecimentos, José foi elevado das masmorras da prisão aos mais altos escalões do poder, tornando-se o segundo no comando de todo o Egito. Mas a ascensão de José ao poder não era apenas sobre sua própria vindicação, era sobre cumprir um propósito maior. Durante uma grande fome, a sabedoria e liderança de José, guiadas por Deus, salvaram inúmeras vidas, incluindo as de sua própria família. Os próprios irmãos que o traíram se viram necessitados, vindo diante dele em desespero, sem reconhecer o irmão que eles haviam prejudicado tão profundamente. Nesse momento, José tinha o poder de se vingar, de deixar que a amargura ditasse suas ações. Mas, em vez disso, ele escolheu o perdão e a graça, compreendendo o panorama maior do plano de Deus. Em Gênesis 5:20, José fala aos seus irmãos com uma clareza profunda que revela seu entendimento da soberania de Deus: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Este versículo encapsula o coração da história de José, uma história de redenção, propósito e o poder transformador da providência de Deus. A jornada de José, do poço da traição ao ápice do poder, é um lembrete poderoso de que Deus pode transformar nossas provações em triunfos e nossa dor em propósito. O que foi destinado ao mal na vida de José não foi apenas transformado para seu bem, mas também para o bem de uma nação inteira. O sofrimento que ele suportou não foi em vão, foi uma parte necessária do plano de Deus para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar para cumprir seu destino. Nos momentos de desespero mais profundo, quando o peso do mundo parecer pesado demais para suportar, eu o encorajo a se voltar para Deus em oração. A oração não é apenas um ritual religioso a ser cumprido por obrigação, é um elo vital, uma conexão direta e íntima com o coração de Deus. É uma conversa sagrada em que você pode trazer seu verdadeiro eu, seus medos, suas dúvidas, sua dor e suas esperanças, diante daquele que o conhece melhor do que você mesmo. Salmo 34:18 oferece um lembrete eterno da proximidade de Deus em nossos momentos mais sombrios. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Estas palavras não são meramente sentimentais ou são uma promessa, uma garantia de que em seu estado mais quebrantado, Deus não está distante ou indiferente. Ele está bem ali com você, próximo o suficiente para recolher cada lágrima, ouvir cada oração sussurrada e trazer conforto à sua alma cansada. Quando você derrama seu coração a Deus em oração, está fazendo mais do que apenas pronunciar palavras ao vazio. Você está convidando-o para o núcleo do seu ser, permitindo que sua presença curativa toque as feridas mais profundas de sua alma. A oração é um ato poderoso de fé, uma declaração de que você confia na capacidade de Deus de reparar o que está quebrado, de restaurar o que foi perdido e de trazer paz onde houve tumulto. Ao buscar a presença de Deus em oração, permita que as palavras poderosas de Romanos 8:18 sejam uma fonte de força e encorajamento. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo é um alicerce de nossa fé, um lembrete profundo de que nas mãos de Deus, nada é desperdiçado. A vida é cheia de momentos que nos deixam questionando, momentos em que a dor parece esmagadora, quando a perda e o sofrimento parecem dominar nossa história. É fácil se sentir perdido, imaginando como algo bom poderia surgir de uma tristeza tão profunda. No entanto, Romanos 8:20-28 nos assegura que mesmo no meio de nossas provações, Deus está trabalhando, entrelaçando cada fio de nossas vidas, tanto os alegres quanto os dolorosos, em um tecido que serve ao seu propósito maior.
Esta promessa não é sobre minimizar nossa dor ou sugerir que o sofrimento é inerentemente bom. Em vez disso, trata-se da incrível capacidade de Deus de trazer redenção e significado mesmo das circunstâncias mais sombrias. Cada lágrima que você derramou, cada decepção que você suportou, cada perda que você enfrentou, todos eles têm um significado no grande projeto de Deus. Eles não são aleatórios ou sem sentido, mas parte de uma narrativa maior que Deus está escrevendo, uma história que, em última análise, conduz ao seu bem e à sua glória. Para os escolhidos que se sentem de coração partido e cansados, consolem-se com a verdade de que Jesus veio para lhes dar vida, e não apenas qualquer vida, mas vida em abundância, como ele prometeu em João 10. Esta vida abundante não se trata apenas de riqueza material ou sucesso exterior, é algo muito mais profundo e significativo. Trata-se de viver na plenitude do amor de Deus, experimentando sua alegria que ultrapassa as circunstâncias, sua paz que transcende o entendimento e caminhando no propósito que ele projetou unicamente para você. Nos momentos de profunda dor e incerteza, é fácil sentir que sua situação atual define toda a sua existência. O peso dos sonhos quebrados, das oportunidades perdidas e do sofrimento pode tornar o futuro sombrio. Mas deixe-me lembrar-lhe que suas lutas presentes não são a palavra final sobre sua vida. Elas são apenas um capítulo na grande história que Deus está escrevendo. E Ele é o mestre contador de histórias. Deus, o autor da sua história, é especialista em redenção, restauração e renovação. Ele escreve os melhores finais, cheios de esperança, cura e propósito divino. Apegue-se à esperança, mesmo quando ela parecer frágil. Mantenha sua fé forte, mesmo quando parecer que tudo ao seu redor está desmoronando. Confie no amor inabalável de Deus e em suas promessas, pois elas são seguras e firmes. Ele tem planos para você, planos que são bons, planos que estão cheios de um futuro e uma esperança, como Jeremias 29:11 assegura. Esta vida abundante que Jesus fala é sobre mais do que apenas sobreviver, é sobre prosperar em meio a tudo que a vida lançar em seu caminho. É sobre saber que você é profundamente amado e incondicionalmente aceito, e que sua vida tem um valor inestimável aos olhos de Deus. É sobre encontrar alegria nas pequenas bênçãos do dia a dia, mesmo quando sonhos maiores parecem fora de alcance. É sobre experimentar paz na tempestade, sabendo que Deus está no controle e que Ele nunca o deixará nem o abandonará. Deixe-me compartilhar com você a notável história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que, apesar de ter sido ungido como rei em uma idade jovem, enfrentou adversidades incríveis antes de assumir o trono. A jornada de Davi estava longe de ser fácil, foi marcada por provações, perigos e momentos de profundo desespero. Depois de sua unção, em vez de assumir imediatamente seu papel real, Davi se viu fugindo, perseguido incessantemente pelo rei Saul, que estava consumido pelo ciúme e medo do futuro reinado de Davi. Por anos, Davi viveu como um fugitivo, movendo-se de um esconderijo para outro, habitando em cavernas e muitas vezes lutando contra o medo e incerteza. O jovem pastor que uma vez enfrentou bravamente Golias agora enfrentava uma batalha diferente, uma que testava sua resistência, sua fé e sua confiança nas promessas de Deus. Teria sido fácil para Davi questionar seu chamado, duvidar das promessas de Deus ou ceder ao desespero que certamente o pressionou durante aqueles anos longos e difíceis. No entanto, apesar de suas circunstâncias, Davi manteve-se firme em sua fé. Ele continuou a confiar que o plano de Deus para ele se realizaria, mesmo quando o caminho parecia impossível. Essa confiança é capturada lindamente no Salmo 27:13, onde Davi declara com convicção inabalável: ainda assim, tenho certeza de que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, e espere pelo Senhor. Estas palavras refletem não apenas a esperança de Davi, mas também sua profunda crença de que a bondade de Deus se manifestaria em sua vida, mesmo quando o cumprimento dessa promessa parecia tão distante. Enquanto você avança em sua jornada, eu o encorajo a aproveitar o incrível poder de suas palavras e a falar vida sobre sua situação. Provérbios 18:21 nos lembra de uma verdade profunda. A língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esta escritura destaca a imensa influência que nossas palavras podem ter, não apenas sobre os outros, mas sobre nossas próprias vidas. O que você fala tem o poder de moldar sua realidade, de construir ou destruir, de trazer esperança ou fomentar o desespero. Nos momentos de desafio, pode ser muito fácil deixar que palavras de derrota ou desânimo escapem de nossos lábios, mas eu incentivo a estar atento às palavras que você fala, especialmente quando enfrenta dificuldades. Em vez de falar a partir do medo ou da frustração, escolha declarar as promessas de Deus sobre sua vida.
Escolha falar palavras que estejam alinhadas com a verdade de quem Deus diz que você é, e o que Ele prometeu fazer em sua vida. Quando você se sentir sobrecarregado ou incerto, declare isto: eu sou filho de Deus, e Ele tem grandes planos para mim. Quando o seu passado tentar assombrá-lo, lembre-se: eu não sou definido pelo meu passado, estou avançando em direção a um futuro cheio de esperança. Quando você estiver lutando contra a doença ou enfrentando dificuldades financeiras, proclame: Deus é meu curador, meu provedor e minha fonte de força. E nos momentos de medo ou dúvida, permaneça firme na verdade: eu não serei abalado, pois minha fé está nele. Ao falar essas afirmações, você está fazendo mais do que apenas recitar palavras, você está alinhando seu coração e mente com a palavra de Deus. Você está escolhendo focar em sua verdade, em vez das mentiras do inimigo ou do desencorajamento de suas circunstâncias. Este ato de falar vida abre a porta para o poder de Deus agir em sua situação, porque você está ativamente participando das promessas que Ele fez a você. Deixe-me compartilhar com você outra poderosa escritura que fala diretamente ao coração daqueles que carregam o peso do passado. Isaías 43:8 Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo e vocês não a percebem. Estou fazendo um caminho no deserto e rátios no ermo. Estes versículos são um convite profundo de Deus, um chamado para liberar o que foi e abraçar o que está por vir. Deus está lhe incentivando a deixar o passado para trás, a liberar a dor, as decepções, os arrependimentos e os fracassos que ainda podem pesar em seu coração. Ele entende como é fácil ficar preso em um ciclo de olhar para trás, relembrando memórias antigas e se apegando ao que poderia ter sido. Mas Ele está gentilmente lembrando você de que o passado, por mais doloroso que tenha sido, não define o seu futuro. O que está à frente não é determinado pelo que aconteceu, mas pelo que Deus está fazendo agora em sua vida. Lembrem-se, escolhidos, que em meio às suas lutas, vocês nunca estão sozinhos. O peso de seus fardos pode parecer esmagador, e os desafios que enfrentam podem parecer intransponíveis, mas vocês têm um Salvador que conhece sua dor intimamente e caminha com vocês em cada provação. O próprio Jesus enfrentou o sofrimento supremo, suportando a cruz para que Ele pudesse ser nossa fonte de conforto, força e esperança. O livro de Hebreus nos oferece uma profunda segurança em Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Estes versículos nos lembram que Jesus não é distante ou alheio às nossas lutas. Ele não é um sumo sacerdote indiferente às nossas fraquezas ou ignorante das provações que suportamos. Pelo contrário, Ele compreende totalmente nossa dor, porque Ele mesmo caminhou no caminho do sofrimento. Jesus experimentou toda a gama de emoções e tentações humanas. Ele sentiu fome, exaustão, tristeza e abandono. Ele foi traído por aqueles que estavam mais próximos a Ele, falsamente acusado e, finalmente, crucificado, carregando o peso do pecado do mundo em seus ombros. No entanto, através de tudo isso, Ele permaneceu sem pecado, superando cada tentação e suportando cada dificuldade sem vacilar em sua confiança no Pai. Por causa disso, Jesus está singularmente qualificado para ser nosso advogado, nosso intercessor e nossa fonte de força. Ele sabe o que é sofrer e é capaz de se compadecer com cada fraqueza e luta que enfrentamos. Essa empatia não é apenas um entendimento distante, é uma conexão profunda e pessoal com nossa experiência humana. A compaixão de Jesus por nós está enraizada em suas próprias experiências de dor e tentação, tornando-o o perfeito sumo sacerdote que pode verdadeiramente caminhar conosco em cada vale. Finalmente, quero deixar com vocês as palavras reconfortantes e poderosas de Jesus encontradas em Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu belsado é leve. Estas palavras não são apenas um convite, são uma promessa, um chamado terno do coração do nosso Salvador para o seu. Jesus está convidando você a vir a Ele, a trazer todo o seu cansaço, seus fardos e suas lutas, e a depositá-los a seus pés. Ele conhece o peso que você carrega, o cansaço que vem das provações da vida e a carga que às vezes parece demais para suportar. No entanto, Ele não apenas reconhece seu fardo, Ele se oferece para levantá-lo de você. Ele promete descanso, não apenas um descanso físico, mas um descanso profundo e revitalizador para a alma que vai além de qualquer coisa que este mundo possa oferecer.
Ao encerrarmos esta mensagem, quero deixar com você um encorajamento sincero. Mantenha a esperança com tudo o que você tem. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que você é um escolhido por Deus para um propósito que excede tudo o que você poderia imaginar. Sua vida tem um significado, e sua jornada tem um propósito divino que vai muito além de suas circunstâncias atuais. Então mantenha a esperança. Agarre-se a ela com fé inabalável, sabendo que os planos de Deus para você são bons e que seu tempo é perfeito. Não importa o quão escura a noite possa parecer, o amanhecer está chegando. Não importa o quão pesado seja o fardo, Deus está lá para carregá-lo com você. Confie em suas promessas, dependa de sua força e acredite que Ele está conduzindo você a um futuro cheio de esperança, alegria e realização.